Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Isso. A bola parada dele é muito boa. Não, assim. esse é um jogador assim. O Rafinha é um grande jogador. Eu acho que hoje ele é o melhor lateral direito do mundo. Sem dúvida. Alexander-Arnold. Meus caros. Passou com unanimidade. E foi eleito o 19º melhor jogador do mundo na temporada. Vocês votam como? O Rafinha tem muita qualidade, né, técnica, mas até pela vitalidade também da idade, Sim, o poder sim. ofensivo e o lateral que chega no fundo, como o Rafinha também, né, e o Felipe Luiz do outro lado, chega e dá um passe, né, com a inteligência de jogo, a leitura, né, eu acho que o Arnold, apesar da idade, é o melhor lateral direito da temporada, porque ele poderia se precipitar nas decisões finais justamente pela idade, pela vitalidade. Ele parece um jogador super experiente. Exatamente. Ali, na hora de decidir, ele poderia tentar algo diferente. Em vez de eu dar o passe, eu vou driblar, porque eu tenho força, tenho potência para chegar. Não, mas ele sempre decide da maneira correta. E rapidamente, né? O passe contra o Monte Rei, por exemplo. Perfeito. Então, o Arnold, para mim, sem dúvida. Arnold. O Rafinha é um grande jogador. Acho que são 4 grandes laterais, mas é o Arnold. Alexander Sem dúvida. Arnold. O que eu queria falar, nas duas comparações que nós temos até agora, uma menção muito honrosa aos jogadores do Flamengo, que são excelentes. Não há uma disparidade, ficamos naqueles 55-45, não é uma situação de, nossa, 80-20. Eu não coloco A desse gente jeito. está falando do melhor time da América do Sul. E disparado, né? Na zaga, será que agora vai dar para um jogador do Flamengo? Pelo lado direito, jogam o Rodrigo Caio e o Joe Gomes, que é atleta da seleção inglesa desde a base, desde o Sub-16 até hoje. Rodrigo Caio também na seleção brasileira de base, né? Eu fico com o Rodrigo Caio nessa aí. Essa até eu fico, mas pela questão da experiência. O Rodrigo Caio, a temporada que o Rodrigo Caio vem fazendo também, é um jogador que, inclusive, um jogador que lê muito bem o jogo, um cara que dentro de campo também, você vem sempre ver o Rodrigo Caio falando com o resto dos companheiros e tal. O Joe Gomes ainda é um jogador ainda que é, né, novo. Mas é um jogador que ele tem características muito importantes para um jogador moderno, né? A saída de bola dele Não, também. eu digo o Gomes. O Gomes, a saída de Gomes. bola. Saída de bola, velocidade. Ele é lateral direito, também, joga na lateral também. Agride o espaço. Então, assim, ele mesmo sendo lateral, jogando na zaga, é uma ótima opção para a zaga. Mas você foi perfeito na avaliação. Nessa aí eu vou ficar com o Rodrigo pela temporada. Ok. Agora eu acho que vai ficar cruel para o Pablo Mari. Isso aí pode passar direto. Por melhor que seja o espanhol, o outro é considerado O melhor por zagueiro do 9 entre 10 pessoas Acho que o Pablo o melhor Mari- zagueiro. E esse ano foi considerado o segundo melhor jogador do mundo, né? Ficou em segundo lugar. E muita na gente premiação colocava da ele em FIFA. primeiro. Muita gente, obviamente, votou. E Acharia uma certa heresia ele no lugar do Messi. O Messi, né? Porque é o Messi, né? O Messi já... Porque é o Messi que o Messi jogou uma temporada espetacular também, só não foi campeão da Champions. Mas esse cara joga demais, esse holandês aí. A defesa do Liverpool da temporada passada foi menos vazada, repetindo. Ele também ficou a temporada inteira sem levar um drible sequer. Lá tem, né, os caras fazem esse scout muito, essa estatística. Então, assim, ele não levou nenhum drible na temporada. Isso para um zagueiro, bicho, Não, ele no mano a mano muita é coisa. impressionante. Eu estou muito curioso para ver, por exemplo, hoje, no futebol brasileiro, sul-americano, Bruno Henrique no mano a mano ninguém pega. Ninguém pega o Bruno Henrique. Com campo para jogar, ninguém pega. É o segura que eu quero ver, né? Ó, tô muito curioso. o Van Dijk sem Younes Olha pega. só. Mas Eu tô muito curioso. A questão dos números isolados do contexto é muito subjetivo. Sim, tem toda a defesa que joga com você, cobertura, lógico né? que o zagueiro não tomar um drible em uma temporada, lógico que chama atenção. Mas com o futebol moderno, poucos confrontos entre zagueiros e atacantes. cada vez menos Normalmente, dribles, né? como Exatamente. todos os times praticamente do mundo jogam com 4-3-3 e os dois caras abertos, normalmente esse confronto é com o lateral. Então é lógico que esse confronto de mano a mano com o Van Dijk é menor. Mas então, porque o Liverpool também joga com uma linha um pouco mais se alta. antigamente então, vocês tem têm isso. 30 confrontos a cada 2 jogos, hoje deve ser bem menos. Eu concordo, É mesmo, mas só que o Liverpool acontece sai muito, muito no vai. campeonato inglês. Às vezes o Liverpool vai E joga com a linha alta. e se manda sabendo que tem esse cara lá E atrás. você tem os seus laterais que E naturalmente ele são fica, às ofensivos. vezes, na sobra e pega o atacante no mano a mano. Esse cara joga Não, muito. ele joga bola. demais. O Klopp conta com o Van Dijk e ainda com o Alisson. O Klopp fala. Pilares. Porque em vários você vai, pô, tem um zagueiraço, o melhor do mundo, e tem o melhor goleiro do mundo, gente. Agora Então, para passar por eles é muito difícil. só para voltar só um pouquinho no Rodrigo Caio, eu acho que até o mérito do Rodrigo Caio também tá. A gente escolheu o Rodrigo Caio. Ele joga lá do Pablo Mari, que tudo bem, o Pablo Mari se revelou um bom zagueiro e tal.
mas é um zagueiro que vem da segunda divisão espanhola e se encaixa no Flamengo muito devido ao sistema defensivo de estar jogando de um lado do cara como o Rodrigo Caio. O cara que com 26 anos já tem uma bagagem que parece ter um pouco mais velha. Mas fomos unânimes aqui então no Van Dijk? Não, Van Dijk, aí não cabe nenhuma discussão. Vamos para a lateral esquerda agora. A gente está falando de um jogador que foi titular da seleção brasileira, que é titular da seleção brasileira, na opinião do Tite. Ainda é? O Tite me disse na última conversa que eu tive com ele que o titular dele é Porque o ele Felipe não o Luiz. convocou nas últimas vezes. Mas por opção. Contra o Flamengo. Não sei se o Renan Lodge na cabeça do Tite já passou. Na última vez que eu conversei com o Tite, perguntei para ele, jogo de Copa do Mundo amanhã. Ele escalou o Felipe Luiz no time titular. Saindo aqui rapidinho, uma resposta rápida. E o Marcelo tá fora? Titular? Não, na conversa ele com o Tite. respondeu Felipe Luiz. Marcelo tá fora? Não sei, não lembro. Eu acho que se fosse hoje o jogo contra a Bélgica, ele colocaria o Felipe Luiz, exemplo que tinha feito contra o México, Isso não o ele me Marcelo. falou. Isso ele me Quando falou. a gente fala que o futebol mudou, André, e muita gente, não, o futebol é a mesma coisa, eu acho que a maior prova é o Felipe Luiz. A maior prova que o futebol mudou é o Felipe Luiz. Se você olhar características que os laterais tinham que ter e olhar o Felipe Luiz, vamos lá. Felipe Luiz é um cara que tem o drible? Não. Não tem. Tem força? Não tem. Tem velocidade? Não tem. é o fundo. Ele joga aqui o tempo inteiro. Ele é um cara que entende o posicionamento corporal da linha de 4, ele sabe a hora que ele ataca, ele não se desgasta. É aquele jogador que a gente fala, ele sabe quais ações que ele vai fazer. Ele não vai fazer uma ação que não vai dar em nada. Ele faz a ação que ele tem que fazer, com resultado. Então ele joga só no cognitivo, só na inteligência. Porque se pega há 20 anos atrás, o Felipe Luiz não jogaria, com todo respeito. Verdade. Porque o lateral No tem que Brasil, ter muita né? força, como o Roberto Carlos. Jogaria numa Itália. Exatamente, eu teria que ter o drible, como o Felipe tinha, de rabiscar na linha de Marcelo fundo. O Marcelo, ele não, ele é um jogador que ele ajuda o treinador a desenvolver qualquer esquema tático. Mas nessa aí eu fico com o Robert. Eu também. E acho assim, uma virtude do Felipe Luiz no futebol brasileiro, porque no Atlético de Madrid do Simeone, ele era um jogador muito mais defensivo. Ele era quase que um zagueiro pela Linha de quatro ali esquerda, atrás. né? Com linha de E ele quatro. dizia que era por causa do Simeone. Claro que ele pode ser. queria avançar e o Simeone não deixava. Esquema né? do Então, só Atlético pra- de Madrid, né? E aqui, como ele sobra na qualidade, até pela diferença de nível que temos para o futebol europeu, aqui ele é também um armador nesse time do construtor de Flamengo. A saída de jogo dele, né? O passe diagonal, o passe dele para o meio, vira e mexe, ele abre jogadas que estão... O time adversário do Flamengo está muito fechado e ele não, mesmo sem ir pelo lateral, fechando pelo meio, ele consegue encontrar Você a vota solução. em quem? Mas no momento eu voto no Robson. Assim, Eu também. E acho que é um ponto de preocupação para o Flamengo esse setor esquerdo ali defensivo, Pablo Mari e Felipe Luiz. aí. Acho que é um ponto que o Liverpool vai explorar Mas bem. por incrível que pareça, também ao mesmo tempo é o melhor local, caso né, o Van Dijk não joga, para o Flamengo atacar. Porque o Robson, ele não tem a mesma... Assim, ele está um nível abaixo do Arnold. Né? E também contra o Al-Hilal foi mal também. Mas no lado esquerdo, a gente tem aí, diretor, Contra o Al-Hilal não, os contra o gols Monterrey. que o Flamengo levou contra o River e contra o Al-Hilal, que são gols pelo lado esquerdo da sua defesa. E eu concordo com você, eu acho que o Felipe Luiz chega desgastado. Vamos lembrar que ele não teve férias, acaba a temporada europeia, ele já vai jogar a Copa América, depois da Copa América ele já se junta ao time do Flamengo. Ele não teve condição de se condicionar, é um jogador já de 34 anos. Sofreu uma lesão, voltou muito rapidamente. Voltou muito rapidamente. Óbvio que ele é muito melhor do que o René. E eu só barraria o Felipe Luiz se ele realmente estiver em situação física preocupante para o jogo. E nesse jogo contra o Al-Hilal, até por causa disso, ele não consegue manter um posicionamento. Aí o Mari tem que fazer um posicionamento pela lateral esquerda. Tem um confronto com o Carrilho. O Mari toma um tapa do Carrilho. O Mari é pesado. Não tem Exatamente. jeito, né? Por isso que eu falo que o Mari se deu bem no Brasil, porque a ideia de jogo de Jesus é construir o jogo e o Mari tem bom passe. Sim. Se não fosse uma ideia assim, o Mari ia ficar muito mais exposto e a gente ia ver muito mais fragilidade do Mari que a gente não percebe aqui no Brasil. Isso. Bom, se você se lembra dos gols que o Flamengo levou do River e do Al-Hilal, foram por aquele lado esquerdo ali da zaga do Flamengo. E também numa situação envolvendo o Ilharão e Gerson, né? Sim. Num jogo batendo cabeça, no outro jogo, cada um para um lado e ninguém marcando ali. Pode rodar, diretor. Você não pediu o meu voto. Qual é o seu voto? Pela segunda vez. No Van Dijk você também não pediu. Qual é o seu voto? Eu fiquei quieto aqui, mas tô Qual é o sendo seu muito voto? ignorado. Tá magoado? Qual é o seu voto? Não, estamos vendo os gols aí. Vamos lá. Meu voto é pelo Robertson. Porque o Felipe Luiz é excelente jogador. Mas você vê claramente que a busca do Atlético de Madrid pelo Renan Lodge já é pensando que o Felipe já é um jogador em fase final de carreira. Sim. E o Robertson não.
com ainda muito gás no futebol brasileiro. Sim, claro. sobra. E a própria escolha dele pelo futebol brasileiro, o jogador negociou com o Barcelona, teve proposta do Borussia Dortmund. Mas um jogador que fez uma opção, no meu ponto de vista, absolutamente correta em relação ao seu gerenciamento de carreira. Ele veio jogar no futebol brasileiro, coisa que ele tinha jogado pouco, saiu do Figueirense muito cedo, e joga no clube de coração dele. Ele é torcedor do Flamengo. Não, mas esse tipo de escolha só reforça aquilo que eu falei um pouco atrás da questão da intensidade do jogo. Quando a gente comparou a temporada do Liverpool com a temporada do Flamengo, essa escolha dele prova que assim, os jogos, por mais que tecnicamente também são muito mais intensos os jogos no futebol europeu do que aqui. Claro. Então, assim, Você vê, voltando ao Atlético, o Atlético abre mão do Juan Fran e do Felipe Luiz, contrata 2 laterais jovens. isso. E os dois, coincidentemente, vêm parar no futebol Vão dar brasileiro. uma rejuvenescida. E também de um zagueiro bem experiente, né? Do Godin. Sim. Ele renovou sua defesa. Claro. o Por uma Atlético. proposta, claramente, Simeone tinha uma nova proposta. Sim, renovou. O Felipe Luiz deu entrevista também em Doha. Vamos ouvir o lateral do Flamengo. Um jogo tudo pode acontecer. Hoje em dia não tem, todo mundo sabe jogar bola, todo mundo sabe propor o jogo e também montar uma estratégia de jogo que possa prejudicar um adversário. Com certeza o Monterrey fez um jogo excelente, né? Mas é outro jogo, outro tipo de futebol que eles jogam, diferente da gente. Contra o Liverpool vai ser diferente, não vai ter nada a ver com o jogo do Monterrey, no meu ponto de ver. Meu modo de ver, mas, como eu falei, um jogo só, tudo pode acontecer, mas, obviamente, também, como você falou, eles pouparam bastante titulares, eles têm um time super poderoso, mas 90 minutos dentro do campo, tudo pode acontecer. Foram, como você falou, meses muito intensos, né, onde eu vivi muitas situações novas na minha carreira, mas está sendo tudo uma experiência maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar vivendo uma das melhores épocas aí da história do Flamengo. Com certeza a segunda melhor, né? Só vai ser a melhor se a gente conquistar esse título, mas está sendo uma oportunidade única e eu não diria sorte, mas um privilégio estar vivendo esse momento como flamenguista e pelo Flamengo. Então eu joguei com o Salah, joguei com o Firmino, não joguei com o Mané, joguei contra. E eles se conhecem, são dinâmicos, também mudam de lugar, de posição no campo, se mexem e depois fazem bem a primeira pressão. É um trio que está completamente sincronizado e muito agressivo na hora do ataque. Mas o Liverpool não é só esses três, né? São jogadores depois do meio campo que fazem o área a área, que se movimenta, que tem calma com a bola nos pés, sabem jogar de costas, marcam de uma forma muito intensa. E o nosso, na verdade, não é um trio, é um quarteto, né? São 4 lá na frente e que se um não está bem, o outro está, e se um não tem chance de gol, o outro tem, mas são 4 jogadores com gol, com assistências, com grandes jogadas e que são muito importantes. Comparar é impossível, cada time tem o que precisa, né? As suas peças que acha que precisa para ganhar os jogos, e o Flamengo hoje, sem nenhuma dúvida, tem aí um dos melhores jogadores do mundo na frente. Uma final, todo mundo vai chegar no melhor momento, né? Além disso, com o jogo fazem 4 dias, no caso terça e sábado, dá tempo de sobra e até mesmo te prepara fisicamente para esse jogo, né? Que estamos no final da temporada, que está sendo uma temporada desgastante para todos, com certeza, para a gente que chegou, não teve férias e tudo mais, com certeza, mas esse jogo é o jogo das nossas vidas e vamos estar no melhor nível. Vamos para o meio-campo agora. Eu sei que são jogadores diferentes por causa dos esquemas diferentes de Flamengo e Liverpool. Nesse caso, não. Será que o Milner começa? Pô, a gente não sabe, né? A gente está apostando né? que o Milner começa jogando. E que o Milner é o jogador que vai ser o mais defensivo do meio-campo do Liverpool, por isso comparamos ele com o William Arão. Começa contigo, Luiz Carlos Júnior. Milner ou Arão no par ou ímpar? Vou de Milner. Mas eu acho que o Milner não começa, não. Acho que ele vem de Henderson no meio-campo ou de Lallana. A gente acha que vai de Henderson e Keita. Eu acho que o Lallana já deu a chance que o Lallana contra o Monterrey. O Lallana não é um jogador muito adorado, nem pela torcida, nem muito pela imprensa. É um jogador mais... Vocês vão ter que seguir a nossa aposta aqui. Então o seu voto é no Milner. Eu vou, não. Eu acho que a gente vai acertar essa escalação aqui. Milner. Milner também. Milner. E aí, vamos de Henderson ou Gerson? Eu vou de Gerson. Gerson também.
apesar da queda de produção nos últimos Apesar jogos. da queda. E acho que é muito importante para o Flamengo que o Gerson volte a atuar bem, porque o jogo passa muito por ele. O Flamengo depende muito do Gerson ali. Então, eu vou de Anderson. Porque assim, o Gerson ainda é um jogador que ainda pode evoluir. O jogador chegou agora, chegou muito bem, entrou num time arrumado. Ele, ao contrário dos outros jogadores do Flamengo, ele está no meio de temporada. Ele teve Eu férias. acho que ele não chegou no time arrumado, não. Ele chegou. Não, ele ajudou a arrumar o jogo. o time. Não, tudo bem. Mas é um jogador de 22 anos ainda, tem muito para crescer. O Anderson é um jogador que já é capitão da seleção da Inglaterra. É um jogador que evoluiu na mão do Klopp absurdamente. É um jogador que chega na área, está fazendo gol. É um jogador que pega muito bem na bola. Assim, o Gerson também. Eu acho que é pela questão de experiência na Europa, de tarimba, de jogar um campeonato muito mais difícil que o Campeonato Brasileiro. O Gerson, embora tenha sido mal aproveitado pelos steps na Roma, na Fiorentina, beleza, mas teve pouca chance. A chance que teve não soube aproveitar. Eu acho que o Gerson ainda pode evoluir. Pode ser melhor com o Anderson daqui a pouco, mas ainda hoje, para mim, é o Anderson. Eu fico com o Gerson porque eu gosto da leitura de jogo dele. Eu acho que, eu já falei isso aqui, o jogador que jogava na frente, como era uma posição também que eu jogava, e quando ele é recuado, existe uma questão da cabeça, porque ali você praticamente é o homem do último passe ou o homem do gol. Quando você deixa de ser protagonista, né? Porque ali você faz parte do protagonismo, onde joga o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. E aí você recua para jogar de segundo volante, você pensa assim, eu vou ficar mais longe do gol, não vou fazer tantos gols, os meus passes não vão ser passes de assistência, né? E ele consegue se adaptar e muitas vezes, mesmo o passe dele não sendo o passe da assistência, é o passe que proporciona assistência. De repente, o Bruno Henrique dá o facão, ele empurra no Bruno Henrique e o Bruno Henrique serve ao Gabigol. A inteligência que ele tem para jogar, poucos toques na bola, faz o giro, protege. Eu acho que apesar da pouca idade, o potencial que ele tem nessa perna esquerda, se empenhar, para mim, tirando essa quedinha desses 2 últimos jogos, ele, para mim, é o titular da seleção brasileira como segundo volante. Como é que ficou a votação aqui, então? Gerson e Anderson. Então eu vou no Gerson. Não, você não tinha votado no Anderson? Não. Ah, não. Então o Não, Gerson. você tá me ignorando mesmo, né? Eu só... Dá um abraço, Nenê. Dá um abraço. Vamos deixar pra você no Não se trata de carência, se trata de justiça. Ele tá me ignorando o programa inteiro. Então deu Gerson. No intervalo você resolve isso. Deu Gerson? Não, votou ele. Deu Gerson. Então deu Gerson. Keita, jogador de Guiné, nascido em Guiné, ou Everton Ribeiro? O Keita jogou muito bem contra o Al Hilal, né? Al Hilal não, o Monterrey. Ele faz um vai e vem, né? Tem muita força, mas eu sou fã desse garotinho aí, do Everton Ribeiro. Sou fã dele, a canhotinha dele é afiada. Eu também, nesse caso, eu voto no Everton Ribeiro. Lembrando que o Keita não é o titular no meio-campo do Liverpool, não tem a regularidade. O Everton Ribeiro, ao contrário, para mim, acho que desde do bicampeonato do Cruzeiro, ele é o jogador mais regular no futebol brasileiro, disparado, sim. Everton Ribeiro. Acho que é um jogador fundamental para o Flamengo e que às vezes fica... Tem um papel um pouco subestimado, entre aspas, por causa do destaque que é dado ao trio, né? Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, o número de gols, os três juntos, mais de 60% dos gols. Não? Embora seja até o capitão do time, inclusive, né? É uma das lideranças. Mas eu acho que, às vezes, a importância que é dada ao Everton é menor do que o jeito dele também. Ele é um cara muito mais... Ótima avaliação, que se fosse assim, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, eu escolhi Everton Ribeiro. Escolhi Everton Ribeiro. Mas o jeito do Everton Ribeiro é mais low profile também. Então temos mais um jogador do Flamengo aqui escalado, né, neste quem é melhor, neste 1-1. E aí vamos agora para o trio ofensivo. A gente vai comparar o Salah com o Arrascaeta. Luiz Carlos Júnior, você tem a prioridade. Eu começo com o Salah. Eu fico com o Salah. Menção mega honrosa Arrascaeta. Vamos ver momento. A temporada do Salah é uma temporada ascendente. Ele tem melhorado nos últimos jogos, a do Arrascaeta é bem Achei que ele jogou uma barbaridade. O Pedrinho... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.